Seja bem-vindo ao Alerta Notícias. Se você achava que o Brasil já tinha atingido o limite do absurdo, segure-se na cadeira porque a novela do STF ganhou um capítulo digno de filme de máfia. Sabe o Jorge Messias, o eterno Bessias e braço direito do governo que está sendo preparado a fogo brando para a vaga de ministro da Suprema Corte? Pois é, o senador escolhido a dedo para ser o relator da sua sabatina acaba de ser visitado pela Polícia Federal. Isso mesmo que você ouviu. O homem que deveria avaliar a idoneidade moral do candidato ao STF está, ele próprio, sob investigação por esquemas que fariam qualquer cidadão de bem perder o sono. É o sujo relatando o mal lavado? Ou será que o conflito de interesses virou regra oficial em Brasília? Fica comigo, porque hoje nós vamos rasgar o véu dessa indicação que cheira a queimado de longe. O que está em jogo aqui não é apenas uma cadeira de couro em um tribunal luxuoso, mas o equilíbrio de forças que comanda a sua vida, o seu trabalho e a sua liberdade. Vamos aos fatos sem filtros. A Polícia Federal deflagrou uma operação que atingiu em cheio o gabinete do senador que comanda a relatoria da indicação de Jorge Messias. E o clima no Senado, que já era de compadrio, agora virou um enterro. Imagine a cena: os agentes federais entrando em gabinetes onde se decidem os rumos do país, recolhendo documentos e celulares, enquanto o país assiste atônito ao desmoronamento da pouca ética que ainda restava naquelas salas carpetadas. As suspeitas envolvem desvios, mau uso de verba pública e aquela velha história de tráfico de influência que a gente conhece bem. Mas aqui mora o perigo real, Brasil, pois como um parlamentar investigado pela PF tem legitimidade para dizer se um nome é apto ou não para decidir o futuro jurídico do país? É o poste mijando no cachorro. O relator, que deveria ser o filtro ético da Comissão de Constituição e Justiça, agora precisa explicar por que os agentes federais estavam batendo na sua porta ao amanhecer. É uma situação insustentável. Mas em Brasília a gente sabe que o insustentável costuma durar décadas e ser premiado com silêncio e impunidade. Para os mais esquecidos, ou para quem quer entender a gravidade do passado, Jorge Messias é o personagem central daquele famoso áudio de 2016, o homem do papel que levaria o termo de posse para salvar aliados em apuros. Ele era o mensageiro da blindagem. Hoje, ele é o advogado-geral da União e fiel escudeiro do Palácio do Planalto, operando como o escudo jurídico de um projeto de poder. A indicação dele para o STF já era vista como uma manobra puramente política para blindar o governo atual de qualquer revés judicial. Agora imagine a cena. De um lado, o governo querendo colocar um dos seus na corte e do outro, um relator que deve favores ou que está com a corda no pescoço perante a justiça. Isso não é uma sabatina técnica, é uma negociação de balcão nos fundos de um restaurante caro em Brasília. O conflito de interesses aqui é tão grande que não cabe no plenário do Senado. Estamos falando de um cargo vitalício. Pense bem. Alguém que vai dar a palavra final sobre a sua vida, sobre a economia, sobre os impostos que você paga e sobre a sua liberdade de expressão por 30 anos. Fica a pergunta: se você fosse contratar alguém para cuidar do seu patrimônio, você confiaria a chave da sua casa para alguém indicado nessas condições nebulosas? O que o Alerta Notícias apurou com exclusividade é que nos bastidores o clima é de um verdadeiro passa-moleque com o povo brasileiro. Eles fingem que investigam, o relator finge que é imparcial e o candidato finge que é tecnicamente independente e que nunca ouviu falar de interesses políticos. Enquanto isso, a Polícia Federal cumpre seu papel heróico de investigar, mas parece que as provas morrem na praia quando chegam ao topo da pirâmide, onde o ar é rarefeito e a justiça parece enxergar apenas o que lhe convém. A pergunta que o brasileiro honesto faz, enquanto acorda cedo para trabalhar, é onde está a moralidade administrativa e o princípio da impessoalidade.
Quando o relator de uma indicação tão sensível se torna alvo de uma operação policial de tamanha magnitude, o processo deveria ser suspenso imediatamente por uma questão de decência mínima. No entanto, o que vemos é um atropelo desesperado para votar logo, para carimbar o nome de Messias antes que mais sujeira apareça nos jornais. É a pressa de quem tem medo da verdade e o desespero de quem sabe que o tempo é o maior inimigo da mentira. O impacto disso na sua vida é direto. Quando o STF se torna um puxadinho do Executivo, as leis perdem o sentido e a Constituição vira um papel rabiscado conforme a conveniência do momento. Se o relator está na mão do governo por conta de suas investigações, como ele poderá fazer perguntas duras ao candidato? Como ele poderá analisar se Jorge Messias respeitará a separação dos poderes? Ele não vai. Ele vai ler um relatório pronto, elogiar o currículo do indicado e garantir que a engrenagem continue girando a favor de quem está no poder. É um ciclo de autopreservação que exclui o cidadão comum da equação. Nós pagamos o salário do senador, o salário do AGU e o salário dos ministros, mas na hora da decisão, somos tratados como meros espectadores de um teatro de marionetes, onde os fios são puxados por interesses que ninguém confessa em público. O resumo da ópera é claro e amargo. O sistema está se protegendo em tempo real, diante dos nossos olhos, sem qualquer vergonha. Eles não querem um ministro técnico com notável saber jurídico imparcial. Eles querem um aliado que atenda o telefone quando o governo precisar. E eles não querem um relator rigoroso na CCJ. Querem alguém que esteja no mesmo barco, enfrentando as mesmas tempestades judiciais e que entenda que a sobrevivência de um depende da leniência do outro. Esse conflito de interesses não é um erro de percurso, é o próprio projeto de governo. É a institucionalização do jeitinho brasileiro levada ao mais alto escalão da República, transformando a nossa maior corte de justiça em um campo de batalha político, onde a toga serve para esconder as intenções por trás dos votos. Mas e você? O que acha dessa situação escandalosa? Qual a sua opinião sobre um senador investigado pela Polícia Federal relatar a entrada de um aliado político direto do presidente no STF? Isso ainda pode ser chamado de democracia ou já cruzamos a linha para um teatro de sombras onde a luz da verdade nunca chega? Deixe seu comentário aqui embaixo, participe, pois eu quero ver o que a nossa audiência, que não é boba, pensa sobre essa palhaçada que está acontecendo nos corredores de Brasília. A sua voz é a única coisa que eles ainda temem. Não esquece de curtir este vídeo para ele chegar a mais pessoas, compartilhar nos seus grupos de família e se inscrever aqui no Alerta Notícias. Aqui a verdade dói, incomoda os poderosos, mas precisa ser dita com todas as letras. Eu volto a qualquer momento com mais informações exclusivas sobre esse caso. Então, fique de olho, ative o sininho, porque enquanto você descansa, eles estão de olho no seu futuro e no futuro dos seus filhos. Até a próxima!